Eu sou Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e estamos com o prazer e com a honra de estar aqui com o professor Dário Birulini, famoso cirurgião no Brasil, foi meu professor e professor de muitos médicos, direto e indiretamente, teve um papel fundamental na vinda do ATLS para cá, o que atualmente salva muitas vidas, né? É adotado inclusive no atendimento pré-hospitalar. Todo mundo conhece, né? Quem fez medicina, está fazendo, conhece quem é o professor Dário Birulini. Muito obrigado, professor, por destinar esse... aqui e poder conversar com vocês. Obrigado, eu que agradeço. Mas a nossa conversa de hoje aqui é sobre uma novidade que o professor Dário está trazendo. E como bom aluno, eu sinalizei o pessoal da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e essa nossa conversa ela vai muito mais do que simplesmente para os neurocirurgiões. É direcionada para todos os médicos, inclusive para a população, para todas as pessoas. Professor Dário, o que é o Slow Medicine? Então, na verdade, para eu poder explicar o que é Slow Medicine, eu precisaria não de 15 ou 20 minutos, meia hora, mas sim de um dia de bate-papo. Mas de qualquer forma, a Slow Medicine é um movimento que nasceu na Itália, no começo da década de 90, motivado por uma constatação de que a medicina contemporânea é uma medicina que é completamente diferente do passado. No sentido que no passado o eixo central, o fulcro da nossa profissão era uma relação médico-paciente. Você te procurava, você ficava a conversar com ele, você tentava entender a história clínica dele com detalhes, depois disso você entrava em contato com ele e você continuava perguntando se ele tinha algum outro problema, quais eram os antecedentes dele pessoais, familiares, fazia um exame físico, afinal, se demorava 1 hora para fazer um exame e uma avaliação completa. E de modo geral, no fim dessa avaliação, na grande maioria das vezes você já tinha um diagnóstico definido a respeito do paciente. Você pedia exames, evidentemente, mas os exames, evidentemente, eram complementares da avaliação clínica. O fato de que mudou completamente o exercício da profissão, e hoje em dia, eu acredito que quem ouve essa conversa já deve ter passado por isso, o paciente vai no médico, já com o próprio diagnóstico feito através de avaliação via o Dr. Google, certo? Então chega lá e o médico frequentemente não faz pergunta nenhuma. Simplesmente o doente chega lá e diz: doutor, eu estou com esofagite de refluxo. Isso é extremamente comum. Aí eu quero que você quero que o senhor peça exames. E o médico, inocentemente, pede uma endoscopia, uma pH-metria, afinal, aquilo que ele quiser fazer. E aí trata, não é do doente, ele trata do achado de exame. Todo mundo que faz endoscopia tem uma gastrite enantemática leve de antro, que não quer dizer absolutamente nada, mas vai tomar um omeprazol, inevitável, certo? E assim por diante. Então, na realidade, a Slow Medicine é um processo, uma forma de exercer a profissão, que na realidade, se vocês quiserem, não deixa de ser um retorno ao passado no bom sentido da palavra, mas que valoriza a relação médico-paciente e a avaliação clínica, sem desprezar, evidentemente, tudo aquilo que tem de novo em termos de exames auxiliares, de exame de imagem, mas usando isso de uma forma racional e não transformando o paciente e o médico em vítimas de procedimentos diagnósticos altamente questionáveis e que frequentemente resultam em procedimentos terapêuticos também altamente questionáveis e com uma série de complicações potencial. Então, veja, é uma filosofia de trabalho, certo? Daria para conversar muito tempo a respeito disso, mas aquilo que eu queria deixar claro desde já, de que essa mensagem poderia ser recebida tanto pelos médicos como pela população leiga em geral, pelo menos como motivo de meditação. Não acreditem naquilo que eu digo de uma forma cega, mas comece a pensar nisso. Vejam, analisem, pensem um pouquinho a respeito disso, e eu acredito que isso vai ajudar no sentido de melhorar a saúde de vocês e para os médicos a saúde dos pacientes. Professor, então o que a gente está conversando aqui, quando a gente fala o conceito da medicina devagar, a gente está falando da relação médico-paciente. Tanto a postura do médico, quanto a postura do paciente. De forma que esse binômio, né, essa relação, ela seja uma relação saudável e o médico assuma o seu papel como consultor da saúde.
e não seja um fabricante de problemas, ou até mesmo o paciente ele desautoriza no bom sentido o médico, busque informações e traga uma demanda que seja de fazer exames e tudo mais. Na prática, o que a gente observa é que são consultas que acontecem hoje em dia muito curtas, em que às vezes não existe um quesito importante, que é o exame físico, e exames que muitas vezes o resultado é conseguido através da internet. E o paciente tenta de alguma forma lidar com isso e, enfim, tomar um comprimido. É isso. Sabe, seria uma insensatez de minha parte negar o impacto positivo desses avanços que ocorreram. Exatamente, seria ilógico. Mas, na realidade, eu acho que medicina não é uma relação virtual. Você precisa conversar com o doente, olhar no rosto dele, ver a atitude dele, ver como é que ele te responde, explicar aquilo que está acontecendo e entender que seu papel como médico não é apenas de tratar aquele doente, mas sim de adotar uma postura que seja uma postura socialmente importante, que tenha os seus reflexos do ponto de vista não apenas do paciente, mas da família e da sociedade como um todo. Para não ficar fazendo coisa que simplesmente resulta não apenas em efeitos colaterais negativos, mas em desperdício de imensa quantidade de dinheiro. Nós vivemos aqui num momento com uma série de dificuldades, então na realidade a assistência à saúde frequentemente é precária e a gente joga dinheiro fora e faz uma série de coisas que não tem qualquer cabimento. Então precisamos começar a repensar nisso, volto a insistir, a meditar a respeito disso e tentar achar soluções racionais, lógicas, humanas, de respeito recíproco do médico com o paciente e do paciente com o médico. Bom, na neurocirurgia o que a gente percebe, professor, são cirurgias de coluna que muitas vezes são realizadas ou levadas em consideração, pacientes que têm uma lombalgia e têm um exame de imagem que pode induzir a achar que a cirurgia é necessária ou não, enfim, uma confusão. Pessoas querendo muitas vezes não trabalhar e ter direito de aposentadoria, que é uma coisa que complica bastante. Eu vejo no passado o senhor revolucionando a medicina aqui no Brasil, trazendo um protocolo de conduta para atender o doente vítima de trauma. E nós da neurocirurgia nos beneficiamos disso. E todos os pacientes, de uma forma organizada. Porque aconteceu um acidente, a gente precisa de uma conduta imediata, senão a vida vai ser perdida. E eu vejo agora o professor trazendo aqui uma forma de pensar sensata, para o paciente que é atendido em ambiente de consultório. Está certa a minha forma de pensar? Sim, não só ambiente de consultório, veja bem, isso aqui é uma coisa que, como neurocirurgião, quando você vai operar um doente, acho que é importante você conversar com ele, explicar por que você vai operar, o que você vai fazer, levantar a possibilidade de dúvidas que ele tenha, tentar esclarecer essas dúvidas, esclarecer como é que vai ser a cirurgia, como é que vai ser o pós-operatório, quanto tempo vai ter que permanecer no hospital, quais são as consequências ou, digamos, as eventuais problemas que ele pode enfrentar. Eu acho que isso tem que ser uma conversa absolutamente clara, honesta, franca, transparente e que permita que o doente realmente te veja não apenas como um técnico que vai fazer um procedimento, mas como um ser humano que está interessado na saúde integral dele, na saúde tanto do ponto de vista físico como psicológico, certo? Então, para isso, precisa ter um vínculo claro. Professor Dário, então, o senhor acredita e nos orienta que cada paciente, o ideal seria, na relação médico-paciente, deveria ter um médico para chamar de seu. Sim. E isso seria, talvez, o princípio da prática propriamente dita. Não há a menor dúvida quanto a isso. Eu acho que medicina, a relação médico-paciente não tem nada a ver com shopping center. Não adianta se dizer, não, eu estou passando mal, eu vou no pronto-socorro mais perto de casa para ser atendido. Isso, tudo bem. Se o indivíduo está morrendo, eu entendo isso. Agora, se tiver com algum sintoma, ele vai procurar o pronto-socorro, acho que isso é absolutamente descabido. Eu acho que cada paciente deveria ter pelo menos um conselheiro que pudesse atender um telefone, dizer, olha, você está com esse problema, você vai procurar fulano, beltrano, afinal, dar uma orientação para o paciente. Agora, imaginar que você possa fazer uma medicina sem personalização, uma medicina baseada apenas em suposições, em protocolos, eu acho que isso daqui é algo que seguramente dá resultados altamente negativos e propicia cada vez mais aquilo que a gente chama
o que nos Estados Unidos chama de medicina defensiva, defensive medicine, que eu já faz muitos anos chamo de offensive medicine, ou de expensive medicine, porque você joga dinheiro fora, pedindo exames e inventando diagnósticos. Tá bem? Então, acho que precisa ter uma relação médico-paciente com o respeito recíproco e com a possibilidade de uma conversa quando tem qualquer tipo de dúvida. E a forma de atuar e de mudar essa consciência seria onde? Na escola médica? Apenas? Muito bom. Então, veja bem, eu acho que, da mesma forma, você falou do ATLS, da mesma forma que o ensino do atendimento inicial traumatizado não é para especialistas em trauma, mas é para qualquer médico que devia ser ensinado na escola de medicina, da mesma forma, essa relação médico-paciente e o princípio básico da nossa profissão devia fazer parte do ensino de medicina, não tem a menor dúvida quanto a isso. Certo? Eu acho que é mais importante você conhecer, às vezes, essa relação médico-paciente do que você conhecer em anatomia, em detalhes, ou fazer qualquer outra, alguma técnica cirúrgica. Acho que a técnica importante é essa de relacionamento médico-paciente. Isso devia ser ensinado obrigatoriamente nas escolas de medicina. Professor, o que eu vejo? Na década de 80, 90, havia um problema e o senhor, junto com uma equipe de médicos, trouxe a solução. Então, cursos de ATLS, e hoje em dia praticamente todo o Brasil é coberto com esse conhecimento. Ou seja, não havia tempo para esperar as escolas médicas incorporarem aquele conhecimento todo. O senhor concorda? Atualmente a gente está vendo a mesma coisa. A população está vivendo mais, isso é bom por um aspecto, mas por outro a gente vê os planos de saúde cada vez com valores mais caros, o Sistema Único de Saúde não dando conta do recado, e enfim, esse conceito chegando aqui para justamente contemplar uma qualidade de vida na terceira idade, ou quando o indivíduo está já usufruindo toda a experiência que teve de bagagem. E eu sei que houve o lançamento do livro, do professor que foi traduzido para cá, existe um grupo já estruturado, então eu vejo aqui um embrião de algo que aconteceu na década de 90. Ninguém me falou isso não, eu estou falando do que eu percebi. Estou certo? Está certo. Na realidade, a Slow Medicine, a medicina sem pressa que nós estamos lançando aqui, tem como intuito exatamente de começar a divulgar esse tipo de conhecimento independente de escola médica. Estou te falando que da mesma forma que a TLS começou a divulgar conhecimentos em grupos de cirurgiões em várias cidades e vários estados do país, esse programa de Slow Medicine, Medicina Sem Pressa, também tem o intuito de começar a sensibilizar a população médica e, eventualmente, os estudantes de medicina a pensar a respeito disso. Aliás, eu tenho recebido vários convites para falar a respeito do Slow Medicine, tanto em sociedades médicas diferenciadas como em centros acadêmicos. Certo? Então, os estudantes estão começando a perceber a importância disso, entende? E no momento que nós estamos vivendo agora, de que tem cada vez mais escola médica liberada, frequentemente com uma série de situações ou digamos, de condições precárias de funcionamento, isso daqui, esse programa que independe de escolas médicas, também é um programa muito importante que deve fazer o seu papel, que é aquilo que nós estamos pretendendo fazer. Professor, eu agradeço muito essa conversa que a gente teve, realmente inspiradora. Vou pedir para o senhor passar algumas orientações ou dicas para os médicos que já estão formados aí na ativa, que o senhor tenha vontade de dizer, para os alunos, para os pacientes mesmo e todo mundo que estiver podendo estar tendo acesso a essa nossa conversa. E eu já estou aqui me colocando à disposição de ajudá-lo no que for necessário para levar esse conhecimento para todo o Brasil, porque eu acho que é a forma que a gente tem, na verdade, de contribuir com a área médica para o nosso país, que está passando por um momento tão sofrido, mas tem pessoas tão apaixonadas pelo país, eu vejo o senhor como uma delas, e, enfim, como um médico jovem, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, estou me colocando aqui à sua disposição. Então, veja, na realidade, a minha sugestão é de que, mais uma vez, repito aquilo que eu disse, que cada um que me ouve aqui, o que nos ouve aqui, que pense e medite a respeito disso. Pensa um pouquinho, não se transforme simplesmente em uma vítima de tecnologia, ou aquilo que eu digo da dupla fatídica, innovation and technology, de partir da premissa de tudo que é novo, é bom, funciona. Nós
somos fruto de uma evolução que ocorreu durante centenas de milhares de anos. Ele precisa ter bom senso para entender que o nosso perfil individual, tanto anatômico como fisiológico, como genômico, é próprio e, portanto, ele precisa ter um bom senso no sentido de analisar e não virar vítima de, afinal, de protocolos ou de regras fixas, certo? Então, meditem a respeito disso. Eu acho que quem quiser ouvir ou ver isso com mais profundidade pode entrar no site, que é www.slowmedicine.com.br, aí vocês vão ter uma série de informações. E, eventualmente, embora não exista no momento mais à disposição, tem o livro, a tradução do livro do Marco Bobbio, que foi quem trouxe aqui a ideia realmente fundamental da Slow Medicine, em italiano Il Malato Immaginato, e em português foi traduzido O Doente Imaginado, mas realmente agora acho que vocês vão ter dificuldade de achar. Mas de qualquer forma, entrem via internet no slowmedicine.com.br e meditem a respeito disso. E qualquer dúvida, vocês fazem contato que eu vou lá dar aula. Ok, muito obrigado, professor. Muito obrigado.